continuidade à conferência teológica que nós iniciamos ontem, ali do lado de lá da Poça, né? Em São Gonçalo, Niterói, na igreja de Sete Pontes. Tivemos a alegria e a satisfação de termos a presença do pastor Helder Cardim, que é chanceler do Palavra da Vida, né? Pastor Helder Cardim é casado com Juliana e pai de Lucas e Tiago, e ele gentilmente atendeu o nosso convite para estar falando para a gente. E nós queremos orar e passar já a oportunidade ao pastor Helder para ele ministrar a palavra de Deus. Eu queria pedir a você que está nos assistindo, que possa compartilhar, né, o link dessa transmissão com outras pessoas, para que elas possam também ser edificadas, abençoadas pela palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, quero agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de falar com o Senhor, de poder dizer ao Senhor que nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro em Cristo Jesus, e pedimos, por favor, que o Senhor use da instrumentalidade do Teu servo, use essa transmissão, use esse momento que teremos aqui, Pai, com alguns poucos irmãos presentes, mas com muitas e muitas pessoas que estão sendo tocadas por essa transmissão, por essa conexão. Então eu peço ao Senhor que use o Teu servo poderosamente na mensagem desta manhã, Pai, que ele possa transmitir a Tua palavra com fidelidade, e nós que vamos ouvir, que vamos participar desse momento, sejamos profundamente edificados, treinados pela Tua palavra, assim, a fim de sermos discípulos fiéis do Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, é o que nós te pedimos. Amém, amém. Quero convidar o pastor Helder. Muito obrigado, pastor, pela presença, que Deus possa usar a sua vida poderosamente. É certamente uma alegria poder participar dessa conferência, da Conferência Renovare, e poder servir hoje junto aos pastores aí da União das Igrejas Congregacionais do Brasil, falando sobre um tema que talvez seja bastante tenso nos nossos dias, que é membresia de igreja. A gente vive uma época, a gente vive um contexto de muita resistência de pessoas a instituições. Isso aplica-se inclusive no ambiente cristão, onde muitas pessoas resistem à ideia de participarem ou pertencerem formalmente a uma igreja, se filiarem ali a uma igreja que exigirá delas compromisso, participação, serviço, investimento financeiro, quando algumas pessoas até acham que haverá ingerência na vida delas, como de fato haverá, porque estamos falando de uma igreja e não simplesmente numa associação de bairro ou numa torcida de time de futebol, porque a igreja é simplesmente diferente de absolutamente tudo que nós conhecemos em termos institucionais, porque a igreja ela reúne o povo de Deus, ela reúne o povo de Jesus com o propósito de, por causa e a partir de Cristo, celebrar a sua salvação em Cristo e também, ao mesmo tempo, ser canal dessa mesma salvação a tantas outras pessoas. Há uma força, há um movimento muito grande de alguns anos, algumas décadas para cá, desprestigiando a igreja como instituição, talvez pelas dificuldades, problemas que a igreja tem, como organização, até mesmo muitas vezes em termos denominacionais. Eu não estou alheio a essa realidade, mas por causa da ênfase muito exacerbada ou exagerada, ou até muitas vezes não bíblica, do você é a igreja, ênfases que algumas pessoas dão do púlpito, no ensino da igreja, que o indivíduo é a igreja, você é a igreja, faz com que muitos desses crentes acabem criando realmente a mentalidade de que eles são individualmente a igreja e que, portanto, eles não precisam ou não devem congregar com uma igreja, se identificarem com um grupo específico com o qual regularmente, intencionalmente, propositadamente servirá aos propósitos de Deus por meio da igreja, né? Muita gente frustrada com a instituição igreja, lembro até alguns citando e concordando a partir de uma frase que viram num daqueles para-barros de caminhão, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E muita gente acaba criando essa mentalidade de que eu cuido da minha vida cristã, eu vivo a minha vida cristã sozinho, e então eu posso ou não
decidir ou congregar uma igreja. Mas eu quero começar pensando aqui num desafio bem inicial mesmo, de Efésios capítulo 3, verso 10, quando depois de falar sobre a junção de judeus e gentios no mesmo corpo, fazendo desses dois grupos um novo homem em Cristo Jesus, chamado igreja, Paulo vai dizer em Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esse verso, no fluxo do argumento de Paulo, vai nos dizer que a simples realidade e existência da igreja, a sua composição de pessoas salvas em Cristo, independente da sua realidade socioeconômica, sua condição civil, o grupo étnico ou racial ao qual pertença, essas pessoas juntas nesse novo e único corpo, chamado igreja, comunica, transmite, evidencia a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, Deus tem propósitos e intenções pela igreja que passa não simplesmente pela instituição, que muitas vezes parece ser algo etéreo demais. Quando a gente fala a igreja, a igreja, a igreja. Na verdade, nós estamos falando de pessoas que pertencem à igreja. Pessoas que fazem parte, que se reúnem com a igreja e que, portanto, a partir dessa comunhão, dessa reunião, dessa comunidade, é que então a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados, potestades e também no mundo. No mundo como nós o conhecemos, como o próprio Jesus vai dizer ali em João, que nisso o mundo conhecerá que nós somos discípulos dele na medida que nós nos amarmos, na medida que houver um vínculo de compromisso amoroso entre nós, que expressa inclusive o amor vertical que Deus tem por nós por meio de Cristo Jesus, e então horizontalmente expressando, desfrutando, vivenciando, crescendo em amor uns pelos outros, comunicamos, evidenciamos Cristo Jesus. E antes de falar propriamente sobre membresia de igreja, que é o tema dessa minha palestra aqui com os irmãos, eu preciso definir com vocês igreja, porque a partir de uma correta e bíblica compreensão de igreja, é que o tema da membresia fará todo sentido. Eu costumo dizer que na medida que falhamos no entendimento de igreja, pouco importará a nossa discussão de membresia, porque membresia é só uma expressão formal comprometida da nossa realidade com aquilo que entendemos ser igreja. Então eu conceituo igreja da seguinte forma, não é uma conceituação das mais exaustivas, não tenho também das maiores preocupações em ser completo em todos os desdobramentos teológicos da definição, mas uma definição razoável para mim é que igreja é a comunidade dos santos, comprometidos entre si em torno de Cristo, para adoração a Deus, ensino das Escrituras, exercício do ministério cristão e celebração das ordenanças. É a comunidade dos santos. E como comunidade, significa que Deus nos salvou para pertencer a um corpo. A vida cristã não é simplesmente vivida individualmente, como se Deus tivesse salvado cada um de nós em Cristo Jesus para uma carreira solo. Não, Deus nos salvou para uma caminhada conjunta. Por exemplo, Paulo fala em Tito capítulo 2, verso 14, que Jesus deu-se a si mesmo a fim de remir-nos de toda impureza e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso na prática de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Mesma ideia que Pedro repetirá ali em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, quando ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, a igreja é comunidade, comunidade dos salvos, dos redimidos, não simplesmente formada pela soma dos indivíduos. Existe uma realidade espiritual no ser igreja que transcende, digamos assim, o número das pessoas que se identificam ou que participam daquela comunidade. É esse povo redimido por Jesus que transcende épocas, que transcende testamentos,
que transcende a minha e a tua individualidade, que transcende até a localidade das nossas próprias igrejas e que Deus está reunindo desde lá atrás, no início de todas as coisas em Gênesis, até o fim de todas elas ali em Apocalipse, quando o próprio texto de Apocalipse diz que um dia povo, gente de tudo quanto é povo, língua, tribo e nação estarão diante do Cordeiro, louvando, exaltando, engrandecendo o nosso Senhor Jesus. Ou seja, ali estará o povo de Deus, ali estará a igreja de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que igreja não é a individualidade de cada um de nós, mas a coletividade, a comunidade, a corporatividade de todos nós em torno de Cristo Jesus. E por que eu enfatizo muito isso? Porque, como eu mencionei, a gente vem de uma certa cultura eclesiástica, pastoral e até teológica em alguns círculos, que enfatiza muito a individualidade do ser igreja. Não são poucos os que dizem, né? Você é a igreja. Onde você está, ali está a igreja. E é interessante que em absolutamente nenhum lugar das Escrituras, os autores bíblicos vão dizer que eu sou individualmente igreja. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele não escreve a igreja chamada Timóteo. Ele escreve a Timóteo e dá recomendações a Timóteo de como ele deveria pastorear a igreja de Éfeso. E o mesmo ele faz com Tito, o mesmo ele faz com Filemão, e é até interessante que no texto de Filemão, ele diz, né, ao amado irmão Filemão e à igreja que se reúne em sua casa. Quando Paulo ou Pedro ou Tiago, os autores neotestamentários, vão escrever para as igrejas, esses autores tratam sempre na coletividade, trata de forma plural, porque igreja é comunidade. Passa pela individualidade de cada pessoa salva e redimida em Cristo Jesus. Mas quando falamos de igreja, nós estamos falando de uma assembleia, que inclusive esse é o significado mais básico do termo eclesia, né? Uma assembleia, um ajuntamento, uma reunião de pessoas. E eu tranquilamente diria que a vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade. Isso não quer dizer que eu não possa viver a minha pessoalidade no meu discipulado com Jesus. Certamente eu não posso sequer viver no lugar da minha esposa ou dos meus filhos aquilo que recai especificamente sobre eles como discípulos de Jesus. No entanto, quando pensamos em igreja, nós estamos pensando nessa comunidade que se reúne em torno de Cristo. Então, eu, Elder, não sou individualmente a igreja. Eu me reúno com uma igreja. Eu participo de uma igreja. É aquilo que Paulo falará tantas vezes em 1 Coríntios, né? Quando vos reunis. Ou lá em Romanos capítulo 16, quando ele cita mais de 30 nomes, individualmente, especificamente. Mas quando ele vai falar sobre igrejas, Paulo dirá, e a igreja que se reúne em sua casa, e a igreja que se reúne em sua casa. Então nós precisamos aprender a ver igreja como comunidade, onde eu, Elder, não sou individualmente a igreja. Eu me identifico com uma igreja, eu participo de uma igreja, eu me reúno com uma igreja, mas eu não sou individualmente igreja. E eu não tenho dúvidas que o movimento dos desigrejados no Brasil tem sido muito inflado por essa ênfase exagerada nos aspectos particulares ou individuais da vida cristã. E que, portanto, isso terá implicações, por exemplo, no compromisso que essas pessoas terão com suas igrejas. Porque se eu sou individualmente a igreja, o que é que justifica ou torna necessário ou plausível eu estar com outros cristãos numa determinada localidade, num determinado horário ou momento específico da minha semana, se eu posso, sendo igreja individualmente, fazer todas as coisas que eu faria comunitariamente lá, mas sozinho na minha casa? Por que eu não posso fazer e viver, então, sozinho a minha vida cristã? Ao que eu respondo, que você não pode, porque você não é igreja. Você pertence a uma igreja. Você se identifica com uma igreja. Por isso, igreja é comunidade dos santos, dos salvos em Cristo, comprometidos entre si. Esse é um outro termo extremamente importante para mim, na minha definição de igreja, esse comprometimento existente entre os crentes, que passa, por exemplo, por aqueles muitos versos que usam no Novo Testamento o termo grego alelon.
que quer dizer uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros e por aí vai. Tanto no sentido positivo quanto negativo. Quando os autores bíblicos vão falar sobre o mútuo pertencimento entre os membros de uma mesma comunidade e o compromisso existente entre eles que os leva, por exemplo, a edificarem-se uns aos outros, a compartilharem da palavra de Deus uns com os outros, a confessarem seus pecados uns aos outros. Então, quando nós pensamos em igreja como comunidade dos santos comprometidos entre si em torno de Cristo, nós estamos falando que a realidade corporativa da salvação em Jesus deveria nos levar necessariamente ao pertencimento de um corpo. Isso quer dizer que existem realidades, existem expressões da minha vida cristã que eu não posso viver individualmente, porque Deus, embora tenha me salvado individualmente, é quando não simplesmente frequentamos o mesmo lugar, quando principalmente nos identificamos com o grupo, pertencemos a esse grupo e estamos dispostos a ter essa interdependência de tal forma, a sendo membros uns dos outros, podermos praticar, desfrutar, frutificar daqueles muitos uns aos outros, uns pelos outros, dos versos sobre a mutualidade cristã. Olha 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, quando Paulo fala: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vós sois coletivamente corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo. Ou seja, a igreja não é simplesmente uma realidade etérea, espiritual, transcendente. Não, estamos falando de pessoas específicas que pertencem à comunidade, que Deus colocou meticulosamente cada uma delas no corpo. Não apenas a totalidade importa, quanto a individualidade também. Porque, embora eu não seja individualmente a igreja é composta por esses muitos indivíduos que pertencem a ela, que se identificam com ela e que perfazem, então, esse corpo de Cristo. Então, membresia de igreja é o nosso pertencimento a Cristo e ao seu corpo local. Pertencimento, para mim, talvez seja uma das palavras mais importantes para a compreensão de membresia. Eu acho interessante até o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 9, quando escrevendo para Timóteo, pastoreando ali a igreja de Éfeso, ele dá orientações sobre como Timóteo deveria lidar com mulheres viúvas que estavam dependendo financeiramente da igreja, às vezes até no básico para a sua subsistência, mas ao mesmo tempo parece que tinham ali algumas mulheres que estavam se aproveitando da generosidade da igreja e com isso deixando de trabalhar. Paulo dá uma série de orientações muito práticas de como Timóteo deveria lidar com isso. E no capítulo 5, verso 9, Paulo diz: não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, e há então uma série de outras prerrogativas. Acho interessante essa expressão, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Isso quer dizer que Timóteo, juntamente com os presbíteros de Éfeso, né, nos lembremos de Atos capítulo 20, em que Paulo chama os presbíteros de Éfeso ali em Mileto, Timóteo e os presbíteros tinham uma lista de mulheres que deveriam receber essa ajuda, esse benefício da igreja. Então, de alguma forma, essa igreja tinha um certo controle ali das pessoas que participavam. Eu não estou equivalendo essa lista do primeiro século, talvez ao que chamaríamos hoje de um hall de membros. Mas me parece que desde lá de trás importa, sim, a identificação específica de pessoas que participam, se comprometem ou pertencem a uma determinada comunidade. Porque era isso que, inclusive, daria condições para os crentes avaliarem a participação, o serviço, a oferta e os benefícios que teriam dessas igrejas. Em Atos capítulo 15, quando há que chamaríamos de o concílio em Jerusalém, cada igreja envia representantes.
É interessante que não foram representantes genéricos que abarcassem todas as igrejas existentes ali no Império Romano. Não, cada igreja identificou representantes específicos, presbíteros que exerciam o seu presbiterato no contexto daquela comunidade. Embora fossem salvos em Jesus, servos de Cristo Jesus, provavelmente com bom testemunho diante de todas as igrejas, mas em momentos específicos eles representavam igrejas específicas. Então, a ideia de uma noção formal, inscrita, das pessoas que compõem a igreja, não foge do propósito ou da prática neotestamentária do ser a igreja. Quando discutimos muito sobre membresia hoje, por causa dessa desinstitucionalização, por causa dessa falta de compromisso com instituições, muita gente diz o seguinte, eu escuto direto, né? Esse negócio de membresia, essa formalidade de ter o nome, isso não é neotestamentário. Isso não é verdade. Definitivamente não é verdade. Veja, por exemplo, se fôssemos até buscar nos fundamentos corporativos do Antigo Testamento, que cada tribo tinha que reconhecer quem eram seus líderes. Cada família tinha que reconhecer quem eram seus cabeças. Não podia simplesmente qualquer um do nada brotar ali ou surgir ali como se fosse o representante. Não, de alguma forma as tribos, os clãs ali tinham processos formais de identificação de quem eram os seus membros, os seus componentes, as suas famílias e os seus líderes. Né? Então, não é antagônica à prática neotestamentária do ser igreja o hoje termos em nossas igrejas essa formalização da membresia. Eu diria que é algo extremamente importante porque, inclusive, expressa esse compromisso formal de pessoas com a comunidade. Eu me lembro de uma igreja que eu pastoreei até 2018, de estar numa série de mensagens sobre o ser igreja, e numa delas foi especificamente sobre membresia de igreja, até porque aquela era uma igreja que era, eu diria, a segunda igreja de muita igreja, porque ela ficava dentro de um lugar onde muitas pessoas iam passar suas férias, seu final de semana, mas no dia a dia estavam, por exemplo, na cidade de São Paulo. Então tinha muita gente que frequentava ali de final de semana, mas que não era membro da igreja. E eu lembro de ter feito aquela série, foi uma série de 10 mensagens sobre igreja, desde a definição de igreja, a liderança eclesiástica, presbíteros, diáconos, o conceito de congregacionalismo, né? É a minha tradição e tudo mais. E falar sobre membresia e serviço cristão ali, né? O ministério cristão. Em que, ao final, e depois de ter enfatizado muito membro, eu fui procurado por uma senhora que me disse o seguinte: olha, pastor, eu acho que o senhor está equivocado ao falar sobre membresia na igreja. E ela não era membro da igreja. Né? Era uma dessas que frequentava de vez em quando, mas porque a igreja tinha historicamente uma tradição de receber todo mundo de qualquer jeito, sem cobrar compromisso, sem cobrar participação formal, essa mulher cresceu nessa mentalidade. E ela então veio me repreender dizendo o seguinte: olha, o pastor está usando a palavra membro de uma forma errada. Porque todos nós somos membros. Todo mundo aqui participa da igreja. Eu falei: não, querida. A irmã está com uma visão equivocada de membresia. Porque no dia a dia da igreja, inclusive participando das decisões, definindo os rumos da igreja, a irmã não tem esse nível de comprometimento. Eu diria que a irmã assiste os cultos, participa eventualmente aqui em alguma atividade, mas no dia a dia da igreja, desse partilhar da mutualidade cristã, desse compromisso formal com a igreja, participando de decisões extremamente significativas, como por exemplo Atos 13 nós temos. Como Atos capítulo 6 nós temos, a irmã não está aqui, porque a irmã decidiu não ser membro da igreja. Então muita gente tem ideias equivocadas de membresia, que a simples participação, sem um vínculo formal, intencional, propositado, equivale à membresia, e eu diria que não. Esse não é nem o testemunho neotestamentário da membresia de igreja. Eu costumo estabelecer, atualmente estou numa outra igreja, auxiliando o Ministério Pastoral, Primeira Igreja Batista de Araras, tendo já nesse intervalo passado por pelo menos mais uma, 2 igrejas, costumo enfatizar 3 prerrogativas para a membresia
da igreja. Primeira delas, a fé em Jesus, né? Igreja é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus. Então, a afirmação, a declaração da sua fé em Cristo. Também entendo que o batismo seja uma prerrogativa da membresia. Eu não condiciono necessariamente o ser batizado e essa pessoa entrando imediatamente na membresia, tá? Mas naturalmente o batismo levará à membresia, mas podemos ter ali no nosso contexto mais uma ou duas etapas até de preparação, conscientização, aprofundamento do que significa ser membro da igreja. E eu julgo o batismo ser extremamente importante porque para mim o batismo é a nossa identificação e comprometimento com Jesus, nossa identificação e comprometimentos públicos com Cristo e também com seu corpo local, né? Por isso que eu até acredito que o batismo não deveria ser praticado individualmente, de qualquer jeito, em qualquer contexto escondido. Não. Batismo para mim é uma prática eclesiástica. Batismo é uma prática comunitária. Quando então alguém salvo em Jesus está agora declarando para toda a comunidade a realidade da sua salvação em Cristo e que é o desejo que ela tem de se comprometer também com aquele corpo. E a terceira prerrogativa é um compromisso formal declarado com o que alguns chamariam de pacto de membresia. Eu chamo de implicações da membresia, tanto faz, mas eu já chego nesse ponto daqui a pouquinho, que é uma expressão e compromisso formais com algumas implicações objetivas do ser membro. Mas antes de tratar isso, me permitam lidar com uma questão aqui, que em algum momento eu tive que responder meus filhos, né? Hoje eles já são jovens, adultos, aí um deles adulto já, onde eu tive que responder para ele o seguinte: por que é que nós nos reunimos como igreja? Né? A pergunta dele, isso deve talvez fazer uns 10 anos, 7 a 10 anos, ele disse: pai, por que a gente precisa ir para a igreja? Por que a gente não pode fazer algumas dessas coisas sozinhos em casa? E então eu lembro que fui estudar um pouco mais, até para pregar na igreja, porque coincidiu com um tema ali naquele ano. E eu lembro que aquela mensagem partiu de Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25, em que o autor bíblico diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Acho interessante essa expressão, né? Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Eu quero então pensar aqui em 7 motivos ou 7 razões do porquê não podemos deixar de congregar. Do porquê devemos nos reunir como igreja. E eu estou pensando num vínculo e reunião formais. Não exclusivamente no momento de culto dominical ou semanal, mas em tantas outras oportunidades, onde muitos desses motivos serão expressos, oportunizados ou desenvolvidos. Primeiro, nos reunimos para a celebração e fortalecimento de nossa vida em Jesus Cristo. Eu não me edifico a mim mesmo. Ok? Eu não me fortaleço a mim mesmo. Hebreus 10, 24 vai dizer que nós temos que nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu preciso de outros irmãos em Cristo ao meu lado na caminhada cristã para que me ajudem na vida com Jesus. Isso é o que, por exemplo, Paulo fala em Gálatas capítulo 6. Eu não posso viver a vida cristã no lugar de outra pessoa, aquilo que só ela pode viver, mas eu posso ajudá-la a viver a vida cristã que só ela pode ter. Ou seja, eu posso aliviar o fardo dela na caminhada com Cristo, mas eu não posso carregar o fardo no lugar dela. Ok? Existe um fardo que só ela pode carregar, mas eu posso carregar alguns problemas em oração, ajudá-la a lidar com alguns dos seus pecados, a crescer na sua maturidade em Jesus. Então nós nos reunimos para celebrarmos e nos fortalecermos na nossa vida em Cristo Jesus.
Nós nos reunimos para expressarmos e desfrutarmos da comunhão cristã, desse nosso mútuo pertencimento e interdependência. Olha Hebreus capítulo 11, verso 18, quando Paulo diz: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E é interessante que 1 Coríntios talvez seja uma das cartas em que o apóstolo Paulo mais combata a desunião ou a mentalidade partidária e facciosa que pode existir na igreja. Mas é ao mesmo tempo a carta em que ele mais falará sobre os sermos membros uns dos outros pertencendo a Cristo e o ser membros uns dos outros como expressão e desfrute da comunhão cristã. Efésios capítulo 4, Paulo fala sobre isso. Colossenses capítulo 3, ele fala sobre essa comunhão existente entre nós no vínculo da perfeição, que é o amor. Então nós nos reunimos para expressarmos, desfrutarmos, crescermos na comunhão uns com os outros. Eu não posso ter comunhão comigo mesmo achando que a diversidade da vida cristã pode ser vivida exclusivamente por mim. Não, eu preciso de outros irmãos em Cristo para desfrutarmos, evidenciarmos e crescermos em comunhão. Terceiro, para expressarmos a diversidade ministerial, a diversidade funcional dos crentes na prestação do culto a Deus e, ao mesmo tempo, da edificação mútua. É por isso que, inclusive, Deus distribui dons, para que pessoas sirvam, cada uma segundo a capacidade que Deus deu em Jesus, para, cooperando uns com os outros, produzam o aumento, a edificação, o aperfeiçoamento do corpo. Olha 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, o outro doutrina, o outro traz revelação, e por aí vai. Aí continua o texto. Tudo isso seja feito para a edificação. Ou seja, que seja no momento do culto específico, ou de algumas outras reuniões da igreja, um traz isso, outro traz aquilo, um participa desta forma, outro participa daquela outra forma. Paulo está dizendo que eu não sou capaz de ter e convergir em mim toda a habilidade e capacidade ministerial que só a diversidade do corpo tem. É por isso que, inclusive, eu não posso pensar que eu sou individualmente a igreja. Porque eu não posso ter em mim a potencialidade ministerial que apenas a diversidade da membresia do corpo pode trazer. Então, nós nos reunimos para que essa diversidade funcional, ministerial, seja expressa da prestação do culto a Deus ao serviço da mútua cooperação de cada parte, promovendo a unidade e o aumento do todo, como, por exemplo, Paulo vai falar em Efésios capítulo 4. Quarto motivo do porquê nos reunimos, do porquê não podemos deixar de congregar-nos, do porquê temos que ser membros de uma igreja, para a leitura e exposição da palavra de Deus. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Interessante que essa expressão leitura é leitura pública, não é simplesmente uma leitura individual, particular de Timóteo, da palavra de Deus ali na casa dele. Não, aplica-te à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Nós nos reunimos como igreja para lermos, expormos, aprendermos, entendermos e sermos aperfeiçoados na palavra de Deus. Nós não somos mestres de nós mesmos. Deus estabeleceu e concedeu mestres à igreja para que esses possam edificar a igreja. Mas a igreja ter mestres não elimina a possibilidade daquelas muitas atividades da edificação pela mutualidade cristã. Aconselhai-vos uns aos outros, instruí-vos mutuamente, edificando-vos na vossa fé santíssima. Tantos outros textos que falam que Deus usa pessoas na igreja, além de mim, para me edificarem. Eu não sou desafiado, exortado a me edificar. Eu não me ensino a mim mesmo. Mas Deus concede pessoas à igreja para que me ensinem. Eu não me exorto a mim mesmo. Deus usa pessoas
com base na sua palavra, pela instrumentalidade do seu Espírito, para me exortar, tanto quanto me usa na vida de outras pessoas. Ou seja, eu preciso de uma igreja, eu preciso ter um grupo com o qual me identifico, porque eu não sou mestre de mim mesmo. Mas Deus capacita pessoas como mestres para, por meio da pregação, da leitura da palavra, me exortarem, me ensinarem. E com isso eu junto, no quinto motivo, por meio dessa instrução e edificação mútua, também o louvor e a prática das orações como comunidade. Preste atenção em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, pela igreja, por meio daquilo que talvez até chamaríamos de culto público, nós nos reunimos comunitariamente, como salvos em Jesus, para a prática de orações, para o louvor, para essa expressão comunitária da fé em Jesus. Quando vozes são somadas a tantas outras vozes, quando compartilhar de motivos de oração, súplicas e gratidão são somadas a tantas outras pessoas da igreja, e como comunidade levamos isso ao Senhor, em oração, em louvor, em rendição, em música, seja lá qual o que for. Ou seja, Deus nos dá a oportunidade de partilharmos de nossas vidas com nossos irmãos em Cristo, para que conjuntamente levemos isso a Deus em oração, louvor, bendição, gratidão e tudo mais. Sexto, para celebrarmos as ordenanças de Jesus, né? Como já mencionei, entendo que o batismo seja uma prática eclesiástica diante da comunidade, tanto quanto a ceia. Até interessante que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11:33, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E parece que Paulo não está simplesmente preocupado com a mecânica da ceia, senão primordialmente com o aspecto comunitário, corporativo da ceia. Tudo indica que naquele contexto de Coríntios, algumas pessoas mais apressadas estavam comendo toda a refeição, não deixando para algumas outras pessoas. E Paulo vai dizer, a comida não é o motivo. A comunhão em Cristo é a oportunidade e a celebração da ceia do Senhor. Inclusive, quando ele vai dizer na sequência do texto, né, quando ele fala que devemos discernir o corpo, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Em geral, quando Paulo fala, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, muitos vão entender que discernir o corpo seja um autoexame individual, onde eu vou discernir o meu próprio corpo. Não me parece, no contexto de 1 Coríntios 11 em diante, que corpo aqui seja o meu corpo individual, mas é o corpo de Cristo. Porque a ceia é uma celebração comunitária, não é simplesmente uma prática individual. Discernir o corpo é discernir o meu pertencimento, a minha participação e compromisso com o corpo de Cristo. Isso faz todo sentido no contexto de 1 Coríntios, quando Paulo está lidando com uma igreja dividida, com uma igreja facciosa, onde cada um tem a sua preferência de liderança, um irmão está jogando contra o outro diante da justiça, um está em pecado contra o outro, a difamação, a fofoca, a partidarismo e tantas outras coisas. E aí quando fala sobre a ceia, ele vai falar sobre discernir o corpo. Que corpo? Corpo de Cristo, porque é o tema de 1 Coríntios capítulo 12. Então, pela ceia, Deus nos dá a oportunidade de não apenas nos lembrarmos do que Cristo fez por nós, senão também em quem Ele nos tornou como corpo. É a lembrança de quem Cristo é e o que Ele fez por nós lá atrás, mas ao mesmo tempo do grupo em que Ele nos tornou como igreja, tanto quanto a anunciação, a expectativa, a esperança de que um dia, como corpo, como noiva, como grupo, celebraremos a ceia com o Senhor Jesus nos céus. Então, a ceia é uma prática eclesiástica.
A ceia é uma prática comunitária. E é por isso que, inclusive, que nós nos reunimos como igreja com esse grupo com o qual nos identificamos. E sétimo, e por fim, nos reunimos como igreja para a coleta e administração das ofertas financeiras. Interessante que, embora eu deva ofertar de acordo com as minhas posses, a minha oferta se soma a de tantas outras pessoas, de tantas outras famílias na igreja, para que conjuntamente esses recursos sejam potencializados, bem administrados, e então possam suprir necessidades ministeriais, missionárias, eclesiásticas, familiares, de um jeito que a minha sozinha não supriria. Ou seja, a minha pequena parte se soma com a outra pequena parte, com outra pequena parte. E então a igreja agora tem condições de administrar esses recursos, tendo em vista ou com o propósito de beneficiar a igreja, beneficiar o seu ministério e por aí vai. Então são 7 razões, poderíamos ter vários outros, do porquê devemos pertencer a uma igreja e porquê devemos nos reunir com essa igreja regularmente. Eu mencionei como uma das prerrogativas da membresia, e aqui estou caminhando para o final da palestra, a minha concordância com o significado do ser membro, ou como algumas igrejas chamam, de prática de membresia. Eu tenho 4 pontos principais, alguns transformam isso num texto, eu coloquei aqui de forma didática, em 4 tópicos, do que significa ser membro de uma igreja. Primeiro, subscrever a declaração de fé da igreja, bem como seu estatuto e regimento. Porque aderir a uma igreja, tornar-se membro de uma igreja, é não apenas a nossa identificação espiritual com um grupo de pessoas, senão também a nossa submissão às convicções teológicas que essa igreja tem, a concordância com o seu jeito de ser igreja. Talvez aqui daria até para desenvolvermos, mas fugiria muito do propósito, atenção nos aspectos orgânicos e organizacionais da igreja. No nosso contexto brasileiro, a igreja é uma organização oficial, legislada pelo governo. Então isso quer dizer que existe uma série de normas, de fundamentos, de práticas que precisam ser registradas em cartório. E que aí cada igreja poderá ter certa liberdade no seu estilo de governança, no seu estilo de aceitação ou desligamento de membros, na sua prática de identificação e reconhecimento de liderança, como as finanças serão geridas. Então, quando eu decido ser membro de uma igreja, eu preciso concordar suficientemente com sua declaração de fé e com sua prática eclesiástica. Isso é importante para toda pessoa que entra numa igreja estar consciente de como é que essa igreja funciona e em que ela acredita. Até para que lá na frente nenhum desavisado possa dizer, mas eu não concordo com isso. Olha, querido, você sabe isso desde lá de trás. E essa declaração de fé, esse estatuto e regimento, protege inclusive a igreja contra qualquer maluco, né, que possa surgir ali querendo usurpar a liderança da igreja. Então significa ser membro de uma igreja, subscrever a declaração de fé dessa igreja, bem como seu estatuto e regimento interno. Segundo, submissão à liderança instituída, né, essa autoridade instituída por Deus sobre a igreja. E aqui eu quero dizer liderança numa perspectiva bíblica. Né? Aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, 1 Pedro capítulo 5 e tantos outros textos. Não uma liderança usurpadora, não uma liderança dominadora ou gananciosa, uma liderança bíblica. Uma liderança que sirva de modelo, que aponte o caminho, seja submissa ela própria a Deus e então possa conduzir toda a comunidade ao mesmo caminho. Então, decidir ser membro de uma igreja é decidir se submeter a uma liderança, a uma equipe pastoral, e cada igreja vai ter aí a sua terminologia, né? Um presbitério, um conselho e tantos outros termos. Terceiro, ser membro de uma igreja significa ter um envolvimento significativo e mútuo com os demais membros da igreja. Isso quer dizer que ser membro de uma igreja não é simplesmente ter um nome numa lista e de vez em quando participar de uma assembleia. Não, é ter um envolvimento significativo e mútuo com outros membros. É viver a vida um do outro. Não estou dizendo com isso
reviver os aspectos de casa em casa de Atos. Não estou dizendo isso. Cada época, cada geração, cada contexto tem desafios próprios, tem desafios específicos do viver a mutualidade cristã. Mas, se membresia de igreja, nosso pertencimento a Cristo e ao seu corpo local, e ser igreja é a comunidade dos salvos, comprometidos entre si em torno de Cristo, isso quer dizer que ser membro da nossa comunidade implicará no seu envolvimento com outras pessoas, a sua participação nas vidas delas e elas na sua vida, seja por meio de faixas etárias, de grupos de interesse, na coletividade, mas queremos que as pessoas tenham uma verdadeira e genuína comunhão com outros crentes em Cristo. E quarto, significa ser membro de uma igreja, um envolvimento e serviço regular e ativo na vida e ministérios da igreja, conforme seus dons, conforme os dons dados por Deus e também seu sustento financeiro. Isso quer dizer que a igreja deveria ter muito mais pessoas que servem do que propriamente pessoas que assistem a igreja acontecendo. Né? Eu diria que talvez esse seja até um ponto bastante tenso hoje na eclesiologia brasileira, pessoas que estão muito mais interessadas em se beneficiarem de algo que a igreja tem a dar a elas, do que essas pessoas serem protagonistas, participantes, servas ou ministras do que Deus quer fazer em e através daquela igreja. Né? A gente vem muito da cultura da terceirização, né? A cultura do consumo da igreja. Então, significa ser membro de uma igreja, seu envolvimento e serviço regular e ativo na vida e ministérios da igreja, conforme seus dons, bem como o sustento financeiro. Então, sintetizando, subscrever a declaração de fé da igreja, bem como seu estatuto e regimento interno, submissão à liderança como autoridade instituída por Deus sobre a igreja, envolvimento significativo e mútuo com os demais membros da igreja, envolvimento e serviço regular e ativo na vida e ministérios da igreja, conforme os dons espirituais, bem como seu sustento financeiro. E aqui chego então a dois desafios finais, duas implicações. Primeiramente, para aqueles que exercem a liderança ou ministério pastoral no contexto das igrejas. Primeiro, ser pastor é uma questão funcional, não essencial. Como pastores, somos tão membros do corpo quanto todos os outros irmãos. Não existimos, não estamos nem acima e nem além do corpo. Isso quer dizer, queridos pastores, que não existe membro comum. Não existe crente comum na igreja. O que existe é crente. Grupo ao qual eu e você também pertencemos. Não estamos acima e nem além. Pastorear é uma questão funcional, não essencial. Não essencial não no sentido de que não seja essencial, mas não é a essência do nosso pertencimento ao corpo. A essência do nosso pertencimento ao corpo é sermos salvos em Jesus, como todos os outros irmãos. Aos pastores também. Não tenhamos medo, queridos, de pregar e cobrar compromisso. Tenho já 23 anos de ministério pastoral, passei primordialmente por 3 igrejas pastoreando ao longo de todo esse tempo, que pessoas sérias querem igrejas sérias. E elas não têm medo de serem cobradas quanto à seriedade. Consumidores, visitantes de igreja, não fazem questão de igrejas sérias. Porque elas estão ali simplesmente para se beneficiarem de alguma coisa que talvez naquela igreja aquela igreja tenha de melhor. Mas na medida que aquela igreja deixar de ter aquilo que aquele membro, aquela pessoa julga ser o mais atrativo, mais atraente, ela simplesmente muda. Não tenhamos medo, pastores, de pregar e cobrar seriedade, porque pessoas sérias querem igrejas sérias. E sempre existirá espaço para essas pessoas. Né? Na medida que temos a visão simplesmente de números inflados, inchados na igreja, nós deixaremos de ser essas igrejas ou pastores que exigem seriedade. E por fim, aos pastores, sejamos muito mais o maestro da igreja do que a banda de um homem só. O termo episcopos, né, traduzido por presbítero, ou bispo, ou supervisor, significa aquele que olha por cima, que não é necessariamente o que faz tudo, mas é aquele que coordena todas as coisas. Eu vejo, inclusive, uma estreita relação
em pastores que têm o dom do ensino e da presidência, naquela terminologia que Paulo usa. Que pastores são muito mais visionários e presidentes do que os executores de absolutamente tudo o que acontece na igreja. Eu diria que muitas vezes nós, pastores, matamos a diversidade do corpo quando nós julgamos ser aqueles por meio de quem todas as coisas devem passar, os executores de todas elas. Né? Favorecemos e aperfeiçoamos a membresia da igreja na medida que deixamos os crentes servirem. Os capacitamos para. Né? Por isso que Deus deu pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E agora para todos os crentes, inclusive pastores. É até estranho falar isso, né? Desafios para todos os crentes, inclusive pastores, porque não somos menos crentes por sermos pastores. Como eu já falei, pastor é uma questão funcional, não de essência. Para todos nós, crentes em Jesus, volta a Efésios 3:10, que foi o versículo que eu mencionei no início. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Por meio do vínculo cristão, por meio desse compromisso mútuo entre nós, salvos em Jesus. Essa interdependência entre os crentes, a prática da mutualidade cristã, é uma das formas mais poderosas que o próprio Deus tem de comunicar a salvação em Jesus no mundo. Como eu costumo dizer, não é a igreja da terra que tem um Deus no céu. É o Deus do céu que plantou uma igreja na terra. Para que por meio dessa igreja, a graça e a glória dele em Cristo sejam conhecidas. Então, quando vivemos igreja, quando nos comprometemos com a igreja, quando desfrutamos da comunhão cristã, comunicamos a graça de Deus no mundo perdido. Ser igreja, pertencer a uma igreja, congregar com uma igreja, cultuar a Deus como igreja, termos vínculo uns com os outros, é uma das formas mais poderosas da igreja impactar no contexto em que ela está inserida, na comunidade e por aí vai. E por fim, como eu já mencionei, a cultura da terceirização que muitas vezes sobrecai a muitos crentes. Tanto é que a nossa linguagem hoje é muito de assistir o culto e não tanto de prestar o culto. Queremos chegar lá naquele momento e ver tudo pronto. Da turma que canta e toca ao pregador que compartilha a palavra. Do estacionamento ao berçário. Se o banheiro está limpo e as cadeiras organizadas. Mas poucos são aqueles que acabam até sendo instrumentos para que todas essas coisas estejam organizadas. Ser membro de uma igreja é ter necessariamente uma função no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar sobre a diversidade dos membros num único corpo e que o Espírito distribuiu meticulosamente, essa é a ideia ali do dispôs os membros no corpo, Deus dispôs, o Espírito distribuiu especificamente dons a cada membro. Vira e mexe, pessoas perguntam, cada membro do corpo tem um dom? Eu costumo responder da seguinte forma, com certeza sim. Porque dom espiritual, antes de ser uma função que desempenhamos no corpo, é a demonstração que pertencemos ao corpo. Porque não existe nenhum membro solto do corpo. Todos os membros foram dispostos, colocados meticulosamente por Deus no corpo ao qual pertence. O dom, então, antes de ser uma função que eu executo, é uma demonstração do corpo ao qual eu pertenço. Deus decidiu agir por meu intermédio na capacitação do Espírito com aquele grupo, naquele grupo com o qual eu me identifico. Isso quer dizer, queridos, que todos nós, individualmente, talvez com maior ou menor notoriedade, com maior ou menor amplitude, com maior ou menor frequência, isso pouco importa, todos nós fomos inseridos no corpo de Cristo pelo próprio Deus, que nos deu dons para demonstrarmos o corpo ao qual pertencemos, a família com a qual nos identificamos e as pessoas a quem servimos. Então sirva a sua igreja não porque ela precisa de você, mas porque ela é igreja com você. E é pelo serviço mútuo que então a igreja é edificada. Quero orar e aí encerro esse momento. Pastor Luiz Felipe então pode encerrar esse momento aqui para nós também. Deus, muito obrigado pela salvação que temos em Jesus. Muito obrigado porque por meio de Cristo o Senhor nos inseriu no teu povo
O Senhor nos fez igreja e corpo de Jesus, de tal forma a podermos agora nos comprometermos com pessoas e com elas desfrutarmos da comunhão, celebrarmos a salvação em Jesus, ensinarmos e sermos ensinados, cooperarmos uns com os outros por meio do serviço cristão. E com isso demonstrarmos esse mútuo pertencimento que temos uns com os outros e a intencionalidade do compromisso que temos como irmãos em Cristo. Deus, ajude cada vez mais a tua igreja a ser uma igreja comprometida e que cobra compromisso, na certeza de que esses membros dedicados produzirão, na força e na graça do Senhor, a edificação do todo do corpo. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, pastor Helder. A gente quer agradecer a todos vocês que ficaram com a gente na transmissão. Tivemos algumas dificuldades aí técnicas que pode ocorrer, né? E acabou que foram gerados dois links, então ficaram divididas aí a live em duas partes, mas depois a gente vai tentar unir, vai deixar as duas partes e fazer um outro vídeo, né, uma ediçãozinha para colocar o vídeo completo depois no canal do YouTube. E a gente pede mais uma vez que você compartilhe depois esse link com outras pessoas para que eles possam ouvir e serem edificados, né, pela palavra do Senhor. A gente agradece muito, muito mesmo a presença do pastor Helder, a sua disponibilidade de estar com a gente. E a conferência iniciou ontem e a gente vai até sábado. Então eu queria compartilhar com vocês rapidamente a programação, né? A nossa conferência ela foi programada para acontecer na parte da noite, ali na igreja de Sete Pontes, ali do lado de lá da ponte de Rio-Niterói, pastor Bruno Xavier, o pastor da igreja lá. E lá ficou de acontecer ontem, quarta-feira, quinta, sexta, sábado na parte da tarde e à noite. Sábado vai começar às 17 horas e depois 19 horas. Teremos 2 momentos na parte do sábado. Teremos a presença do pastor Silas Campos hoje à noite, ali na igreja de Sete Pontes. Amanhã faremos uma transmissão com o pastor Silas Campos. Provavelmente a gente deve dizer, né, nas redes sociais se a gente vai fazer presencial ou não, talvez só transmissão amanhã pelo canal do YouTube, então fique ligado, a gente vai compartilhar o link da transmissão. À noite, amanhã, teremos a presença do Davi Bledsoe falando para a gente, e sábado, à tarde e à noite também, o pastor Davi Bledsoe, né, falando sobre o seu livro Igreja Regenerada, tá certo? Deus abençoe, né, mais uma vez a gente agradece a sua participação, né, que você possa... mais uma vez eu peço que você possa compartilhar com outras pessoas. Um grande abraço, fique com Deus, né? Até uma outra oportunidade.